Pessoal, então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso planejamento de filosofia. Nós terminamos a filosofia grega, terminamos o período pré-socrático, o período socrático, e agora a gente chega na transição, do pensamento filosófico grego para a Idade Média. Nessa transição, a gente vai ter, na história da filosofia, o surgimento de alguns grupos de filósofos, de pensadores, que vão viver ali no contexto histórico do helenismo, na Grécia Antiga. E esses grupos de pensadores, eles vão ter uma preocupação muito peculiar, que é a questão da felicidade, do ser feliz, como que o ser humano alcança essa felicidade, que o Aristóteles vai chamar, a gente já viu isso, de eudaimonia. Então, a gente chama esse momento de as escolas helenísticas, as escolas helênicas, as escolas da felicidade, e é isso que a gente vai tratar nessa aula de hoje. Bom, para contextualizar um pouquinho, porque é sempre bom para a gente não se perder historicamente, nós estamos falando do período conhecido na historiografia como helenismo, que vai ali do século IV a.C. até o fim do período da República Romana, passando pelo período do Império Romano. Do ponto de vista histórico, para vocês lembrarem lá das aulas do 6º ano, a gente está falando do Alexandre Magno, da expansão da cultura grega em toda a região da Macedônia e tudo mais, e do ponto de vista ideológico, aquela discussão que a gente trabalha muito em história, da identidade do grego, do grego ter orgulho da sua arte, da sua cultura, das suas Olimpíadas, da sua língua, da sua polis, das suas terras, das suas fronteiras. E quem não é grego é considerado bárbaro, é incivilizado, é selvagem, não tem hábitos culturais expressivos. É desse momento que a gente está falando. Nesse período, a gente vai ter, do ponto de vista da filosofia, 4 grandes grupos, 4 grupos de filósofos, de pensadores, de sábios, de estudiosos, que vão tentar estudar essa questão da felicidade. Como é que a felicidade, que é um tema tão abstrato, mas que vai se tornar uma preocupação inerentemente da condição humana, ela vai ser defendida, vista por esses grupos. Nós temos 4 escolas. A escola cínica, o cinismo, a escola epicurista, o epicurismo, que caiu no Enem ano passado, caiu em 2016 também, o Epicuro, o filósofo Epicuro, muito presente nas provas, o estoicismo, com o grupo dos estoicos, e por último os céticos, que são os ceticistas, o ceticismo. Há uma aproximação entre os dois primeiros, os cínicos e os epicuristas dividiam a filosofia em 3 grandes áreas: uma filosofia da natureza, da physis, dos elementos naturais, do mundo concreto, empírico, uma filosofia da lógica, que é uma filosofia mais próxima da matemática, do raciocínio lógico, e uma filosofia da ética, que é uma filosofia que a gente chama de axiológica, que tem uma dimensão do valor, do conjunto de valores morais e éticos de uma determinada comunidade, uma determinada sociedade. Essas escolas helênicas, o que as 4 têm em comum? O objetivo. Elas visavam uma concepção mais empírica, mais materialista, mais realista, uma concepção mais tangível da realidade, e elas tinham um olhar para a filosofia, filosofia enquanto um amor ao saber, um amor ao conhecimento, a filosofia como uma necessidade, para a alma, para a sobrevivência, para a condição humana mesmo, a filosofia como um desejo que o ser humano não consegue viver sem desejar, por exemplo. Começamos pela primeira, que são os cínicos, o cinismo. É uma escola helênica, uma escola da felicidade, que foi bastante famosa na época.
a gente tinha como grande... Eles tinham como grande defesa, como grande objetivo, que o caminho para a felicidade, né, o caminho para eudaimonia, seria alcançado através da busca daquilo que é essencial, de uma vida simples, sem luxúria, uma vida de pouco, o pouco que é fundamental, que é essencial. Então, o ideal cínico é um ideal que repudiava o prazer como um desejo, né? Os seres humanos teriam que viver apenas do fundamental para a espécie, né? Aquilo que é a mais, que me dá aquilo que eu não preciso, que eu não necessito, era visto como uma fonte que desestabiliza, né? Que tira o ser humano da sua humanidade. Então, a escola cínica é conhecida como uma escola da simplicidade. Passamos para o Epicuro, que cai bastante nas provas que vocês fazem, né? Vão fazer aí ao longo do ensino médio e também no vestibular. Os epicuristas, eles entendiam a felicidade a partir do conceito de equilíbrio, né? O grande mestre, líder do epicurismo foi o filósofo Epicuro, que viveu aí entre o ano 341 e 270 a.C. Essas datas são sempre muito aproximadas, tá? Epicuro a narrativa conta que era um sujeito bastante peculiar, defendia a escravidão, assim como Platão e Aristóteles também, né? E para Epicuro, a felicidade está em conter os excessos. A felicidade está na temperança, que é o gabarito da questão do Enem do ano passado, retrasado, se eu não me engano. O que é a temperança? É nem muito, nem pouco, um equilíbrio, né? E o Epicuro, ele trabalhou muito a questão das fontes de conhecimento. Conhecimento como uma sensação, como uma emoção. Então, amar é conhecer, chorar é conhecer, né? Conhece a alma, conhece a si mesmo. Então, ele traz o conhecimento não só para a filosofia da física ou da lógica, mas também para o campo dos valores, para a ética. E ele vai defender também que o conhecimento é sempre uma representação daquilo que a nossa mente percebe. Então, a nossa mente percebe, por exemplo, sente, por exemplo, que aqui está muito frio ou está muito calor. E aí, o conhecimento vai se dar posteriormente a essa percepção, segundo o Epicuro. O Epicuro, esse aqui é a escultura do Epicuro, né? Ele ficou muito famoso por essa frase: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Então, essa é uma dos aforismos do Epicuro, né? Frases de efeito. E a ética do epicurismo é voltada para a busca do prazer. Mas, novamente, um prazer equilibrado, um prazer sem excessos, né? Epicuro vai defender a aponia, que é a ideia de que o prazer é o oposto da dor, é a ausência da dor. Vai defender a ataraxia, que é a ideia que o prazer é a ausência da inquietação. Então, se eu estou angustiada, se eu estou inquieta, eu não estou sendo feliz, eu não tenho prazer. Então, é a ideia do relaxamento, né, da tranquilidade, da temperança, e suportar a dor, o medo e o sofrimento. O sujeito, para alcançar a felicidade, a eudaimonia, ele tem que compreender que no mundo vai sempre ter dor, medo e sofrimento. E esse indivíduo, ele precisa conseguir suportar esses momentos, né? Para o Epicuro, 3 coisas são importantes para que a gente alcance a eudaimonia. Eu preciso ser livre, é preciso ser querido, ter amigos, ter alguém para conversar, dialogar, né? E é preciso tempo para refletir sobre
qualquer coisa. Parar, se desligar do mundo e pensar. Exclusivamente pensar. Que ele vai chamar de meditação. Essa filosofia epicurista tem como fundamento nos libertar dos nossos próprios medos, né? Nos libertar das nossas angústias, como por exemplo a morte. E aí o Epicuro ele vai dizer, né, a morte, o mais temível dos males, é para nós um nada. Enquanto nós existirmos, a morte não existirá. E quando ela chegar, nós não estaremos mais aqui, né? A gente não vai estar aqui para poder ver necessariamente depois que ela chegar. Desse modo, ele vai dizer que a morte é incapaz de fazer sentido, de tocar os vivos e também os mortos. Então, essa fala é muito no sentido de conseguir encarar o medo da morte, que, segundo Epicuro, é uma das fontes de tristeza do ser humano, né? Ainda no Epicuro, a gente vai ter, na ética epicurista, ele vai melhorar, né? Ele vai explicar melhor para a gente quais seriam os prazeres, né? Os prazeres naturais da natureza humana e necessários para a sobrevivência: comer, beber e dormir. Nenhum dos três em excesso, sempre em equilíbrio, porque o excesso me faz não dar valor, não valorizar. E a falta me faz sempre querer mais e querer muito quando eu tenho. Outros prazeres naturais e que não são necessários: beber vinho, comer pratos sofisticados e dormir em lençóis de seda. Isso aqui não vai gerar a felicidade. Nesse sentido, o epicurista ele se aproxima um pouco do cinismo, né? O que vai gerar a felicidade são os prazeres mais necessários. E os prazeres não naturais, e que também não são necessários: poder, honra e riqueza. Por Epicuro, o fato de não serem necessários não significa que não são desejados, né? Ele só vai defender a ideia do equilíbrio. E aí ele vai dizer pra gente: cada prazer significa para nós um bem, já que é em si agradável. Mas nem todo prazer é digno de ser desejado. Inversamente, toda dor é certamente um mal, mas nem por isso deve ser evitada. É nossa tarefa dar o justo valor às coisas. E o justo valor, na visão epicurista, é sempre o mediano, o meio termo. Bom, e aqui algumas frases, né? Segundo Epicuro: quem menos sente a necessidade do amanhã, mais alegremente o recebe, que é a questão de controlar a angústia, a ansiedade, né? Almas sem grandeza tornam-se arrogantes com os sucessos e sentem-se humilhadas com os infortúnios. Novamente, que é a ideia da temperança, né? De sempre estar buscando um equilíbrio, nem a mais, nem a menos. Para finalizar o Epicuro vai dizer que, quando dizemos que o prazer é a essência de uma boa vida, não queremos dizer que o prazer do extravagante ou o que depende da satisfação física, mas por prazer queremos dizer o estado em que o corpo se libertou da dor e da ansiedade. Então, o prazer por Epicuro é estar distante da angústia, do sofrimento. É estar em temperança, né? Ele vai defender que a política deixa de ser é importante para a vida social, né? Mas que a política provoca na vida do indivíduo uma certa agitação. Então, até mesmo a política precisa ser equilibrada, né? Você não deve querer ser cidadão o tempo todo, não deve querer ser o melhor representante, mas também não pode ficar alienado, alheio ao que está acontecendo. O Epicuro defende também, aí já saindo do plano da ética e entrando no ponto do estudo da natureza, da physis, né? Ele estudou muito a natureza, então ele vai defender que o universo sempre existiu, que a realidade sempre foi e sempre será como ela é agora, que o universo é infinito, se ele sempre existiu, ele não tem fim, e ele vai trazer a filosofia do Demócrito, afirmando que o universo é composto por corpos
e esses corpos são formados por uma partícula única e indivisível que o Demócrito chamou de átomo. Demócrito pré-socrático, que a gente já aprendeu. Bom, chegamos à nossa terceira corrente, os estoicos, o estoicismo. Também já caiu no Enem, um conteúdo importante na filosofia. E os estoicos, eles têm uma divisão da filosofia entre a física estoica e a ética estoica, né? O estoicismo defende a ideia da obediência às leis da natureza, obediência ao comportamento do universo, obediência às leis da natureza humana, a questão da fome, a questão do desejo, né? Foi fundada no século III por um sujeito chamado Zenão, muito famoso na filosofia. E o estoicismo, a gente entende melhor o estoicismo através dessa comparação, né? A filosofia estoica, ela pode ser comparada com uma árvore, né? A filosofia física natural é a raiz, o tronco para os estoicistas, aquilo que sustenta, né? É a lógica, e os frutos, aquilo que vai ser produzido, é a ética. Essa é a metáfora. Para os estoicos, a felicidade ela tá relacionada ao bom convívio com a natureza, né? Há uma relação de proteção, uma relação de proximidade com a natureza, né? E também a prática do bem, da virtude. O sujeito precisa estar o tempo todo orientando as suas ações para praticar o bem. Não o bem para si mesmo, mas o bem para todos. Dentro do estoicismo, a gente vai ter a ideia de conhecimento, logos, né, como princípio unificador da filosofia. Então, o logos, o conhecimento, é o princípio da verdade, é o princípio da criação e é o princípio da norma, ou seja, de como a sociedade deve se comportar. Ainda dentro do estoicismo, para os estoicos, o mundo ele é concebido de uma maneira orgânica, ou seja, as partes estão interligadas para esse organismo vivo continuar a sua infinitude. E esse organismo ele é dirigido, liderado por o que os estoicos vão chamar de razão universal, que a gente pode aproximar aqui com o conceito de Deus. Então, os estoicos defendem que há um princípio ativo, que há uma energia, que há uma força que move a matéria, que nos faz desejar, que nos faz reproduzir, que faz as plantas crescerem, né? Essa força também é uma força voltada para a ideia de conhecimento. Então, na verdade, essa força, esse Deus, seria uma razão universal, um conhecimento fundamentado na racionalidade, na lógica e na inteligência. Então, para os estoicos, o universo é governado por um logos divino, um conhecimento divino, que eles vão chamar de lei natural. E nós, para alcançarmos a felicidade, a eudaimonia, precisamos obedecer essa lei. Para os estoicos, viver bem, viver feliz, é viver conforme a natureza, né? É viver praticando bem, é viver uma vida moderada, então nesse sentido se aproxima um pouco do cinismo, uma vida sem excessos, se aproxima do epicurismo, uma vida de autocontrole. Mas o mais importante dos estoicos é essa defesa do conhecimento, né? Do conhecimento, da cultura, da instrução, do discernimento. Então, o indivíduo ele só é feliz se ele buscar o esclarecimento, buscar cada vez mais conhecer, né? E dessa forma, o resto todo vai vir no pacote, como, por exemplo, a justiça. Os estoicos defendem muito a justiça, no sentido de dar a cada um que lhe é devido, no sentido de não ter privilégios de um grupo ou de um indivíduo em detrimento de outro. E o máximo da defesa do estoicismo é a ideia de autocontrole. Como é que eu alcanço a felicidade? Como é que eu alcanço a eudaimonia?
através do controle das minhas próprias ações, dos meus pensamentos, dos meus desejos. Eles também se preocuparam com a natureza, muito inclusive, e os estudos da física estoica eram bastante semelhantes ao Epicuro. Tanto Epicuro quanto o Zenão do estoicismo criticavam o Platão. Eles diziam que o Platão estava completamente equivocado, assim como Aristóteles também vai dizer que o Platão está equivocado e que não havia uma divisão entre mundo sensível e mundo das ideias, né? Então a física estoica é bastante aristotélica nesse sentido e defende que a matéria é única, que é a ideia do conceito de átomo, e que o universo é constituído por dois princípios. Um princípio que seria passivo porque a matéria tem uma capacidade de transformação, né, de mutabilidade, e um princípio que seria ativo, um princípio que estaria o tempo todo liderando, que seria Deus, ou o Logos com letra, o L com letra maiúscula, né? Então, a matéria seria a causa, nós seríamos a matéria, estamos em todo tempo em movimento, né? E nós teríamos uma espécie de causa maior, que seria Deus, o Logos. E ainda a física estoica defende um monismo. O que seria o monismo da física estoica? Todas as coisas são constituídas de uma única matéria. Essa única matéria seria a lei do Logos, Deus. E esse Deus, que seria essa única matéria, ele é panteísta. Ele está presente em todos os lugares, nas mínimas coisas, nas mínimas vidas, nas bactérias, sei lá, nos fungos, nos vírus, para a gente ficar na questão do coronavírus. Então, por exemplo, Deus estaria presente ali também, esse logos com letra maiúscula, esse conhecimento, esse esclarecimento, que também é chamado de lei natural. Ele é panteísta, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Do ponto de vista ético, os estoicos defendem dois princípios para alcançar a eudaimonia, a felicidade. O primeiro princípio é a autarquia e o segundo, a apatia. A autarquia é o autocontrole, o autodomínio. Você conseguir controlar seus próprios desejos, seus próprios anseios, sua angústia e sua ansiedade. E a apatia, que é uma questão bem interessante. A apatia é a ausência completa de paixões. Para os estoicos, o indivíduo que se apaixona, que ama, ele sofre. Ele vai sofrer, porque ele está confiando em demasiado no outro. Então, seria a ausência desse se dar, desse se doar, para alcançar a felicidade. O Sêneca foi um estoico bastante importante, que praticou o estoicismo na sua vida. Ele nasceu em Córdoba, na Espanha, mas viveu boa parte da vida em Roma, na Itália. E ele ensinou muito o estoicismo, né? Ele teve à frente de tornar o estoicismo um conjunto de conhecimentos. E ele vai defender que a filosofia seria fundamental, mas que a filosofia ensina a agir, a escolher, a tomar decisões, né? Então, o Sêneca é um exemplo do estoicismo. E por último, mas não menos importante, os céticos, o ceticismo. O que é o ceticismo? É a última corrente do helenismo. A atitude cética, ela é uma atitude muito conhecida nos dias de hoje, né? Pela ideia da dúvida, do duvidar, da suspensão do juízo. O ceticismo é diferente das três correntes anteriores, ele não possui uma doutrina fechada, por isso a gente costuma chamar na filosofia de um movimento e até mesmo de uma atitude, e não necessariamente de uma escola, como o estoicismo e o epicurismo. Ele se desenvolveu bastante e os historiadores conseguem periodicizar em 3 momentos, né? O ceticismo antigo, o ceticismo acadêmico, que chega até as escolas, as universidades, as academias, e o novo ceticismo, que já é um ceticismo na era cristã, né? Pós o nascimento de Jesus Cristo.
também. Chega, né, ao período DC. Atitude cética, Pirro, né, a escola pirrônica, os pirronistas. Foi o primeiro filósofo cético, e Pirro defendia que os céticos não acreditavam em um critério infalível de verdade. Então, para os céticos, a dúvida é uma premissa. É necessário duvidar, e se eu duvido, eu suspendo a minha capacidade de julgar, porque como é que eu vou julgar se essa caneta ela é boa ou ruim, de qualidade, se eu não sei se ela existe, se eu posso duvidar se isso aqui não é uma mera ilusão dos meus sentidos, né? Os céticos, eles vão discutir muito essa questão que os sentidos nos enganam, que a gente só enxerga aquilo que quer enxergar, só escuta aquilo que quer escutar, que geralmente a gente não gosta de um alimento, mas depois de um tempo passa a gostar, e como é que o paladar nos engana, como é que os sentidos nos oferecem sensações variadas e muitas vezes sensações contraditórias, né? E aí, por conta disso, os céticos vão defender que não dá pra gente confiar nos nossos sentidos, e por isso a ideia da dúvida. A atitude cética coloca em dúvida toda a possibilidade de dizer o que as coisas são. Então eu não posso dizer isso é uma caneta, porque eu não tenho certeza, eu não tenho como provar. Como é que eu vou provar que isso é uma caneta? Pelos meus sentidos. Mas os céticos defendem que os sentidos nos enganam, porque se contradizem. E aí dentro do ceticismo a gente vai ter várias correntes. Os dogmáticos, que são mais radicais, né? Que acreditam que encontraram uma verdade, um conhecimento indubitável. Por exemplo, os religiosos com o conceito de Deus, né, ou com o conceito de vida eterna. Os acadêmicos, que consideram que a verdade é inalcançável, então eles são os céticos que vão dizer que eu nunca vou saber o que de fato aconteceu, porque é sempre fruto de uma interpretação dos meus sentidos que me enganam, que nos enganam. Então, por exemplo, se teve um atropelamento ali fora agora, cada um de nós vai narrar esse atropelamento de uma forma diferente, porque vai interpretar de acordo com os seus sentidos, com o seu olhar, com a sua audição, com a sua visão de mundo, com as suas experiências. Então, a gente nunca vai saber de fato o que é que aconteceu no atropelamento, de verdade, né? Concretamente, porque as interpretações vão se contradizer, vão se distanciar. Então, a verdade é sempre inalcançável. E a terceira corrente vai defender que o verdadeiro cético é aquele que não se cansa de buscar a verdade, de alcançá-la em algum momento, como, por exemplo, Descartes com penso, logo existo, tá? Os céticos defendem a suspensão do juízo, né? Então, se eu não tenho certeza se é verdade, se é verídico, se é crível, eu não posso julgar. Eu não posso assumir uma posição acerca daquilo que na minha cabeça pode ser uma mera ilusão, uma mera aparência. Eu não sei se aquilo realmente... Por exemplo, essa imagem. Eu não sei se essa imagem é real, se existe essa imagem concreta em algum lugar, ou se foi uma pintura, né? Então, se eu não tenho essa certeza, eu não posso julgar se essa imagem é bela ou feia, por exemplo. Eu não posso fazer esse julgamento, porque eu não tenho certeza se isso é verdadeiro, é crível, é real. E por fim, dizer para vocês que essas escolas helênicas, elas foram escolas que vão fazer a transição da filosofia antiga para a filosofia medieval, de modo que na nossa próxima aula a gente já vai entrar no pensamento medieval do Agostinho. Beleza? Ok? Beijinhos, boa noite então.